Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados todos vocês que creem na Palavra de Deus. Porque a partir do momento em que você crê na Palavra de Deus, você passa a ter direitos e privilégios. Você passa a merecer todas as promessas de Deus. Deus é muito legal, né? Muito bacana. Ele é muito justo, muito perfeito. Ele dá a fé para todos. Ele dá a palavra dele para todos. Todos. Ele disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quer dizer, quem crê e for batizado será abençoado. Quer dizer, a fé é assim, minha amiga e meu amigo. Você não tem que merecer para ser um abençoado de Deus. Abraão não merecia de forma nenhuma, mas ele alcançou as promessas de Deus porque ele obedeceu à voz de Deus. Ele obedeceu a palavra de Deus. Só isso. É difícil para as pessoas fazerem isso? Não, só depende delas. Você tem o direito de escolher ir para a direita ou para a esquerda. Você que tem o direito. Deus te dá essa opção. Você quer ir para a esquerda? Então você vai. Se você quer ir para a direita, vai para a direita. Eu vou para a direita. Eu vou para a direita. Por quê? Porque é na direita que Deus Pai assentou o seu Filho Jesus, à destra de Deus, à direita de Deus. Então, quando a pessoa, por livre e espontânea vontade, decide obedecer, então ela faz o que é certo, ela faz o que Deus se agrada, ela manifesta a fé, e ela então é abençoada. E é tão bacana isso, tão bacana, que Deus, quando fez de Abraão a própria bênção, porque Abraão foi um homem de fé porque ele sentiu a voz do coração. Entendeu? Não, você não entendeu. A fé não tem nada a ver com a voz do coração, a fé tem a ver com o intelecto, com a cabeça, com a razão. Você pesa, você avalia, você verifica se quer isso ou quer aquilo, se vai para a esquerda ou para a direita. Então, quando a pessoa decide ir para a direita e fazer o que é direito, então ela decidiu o que era certo. Isso é um ato de fé. Esse ato de fé vai lhe presentear, vai lhe premiar com as bênçãos, as promessas de Deus. Isso que se chama fé. Fé não tem nada a ver com sentimento. Fé não tem nada de chororô. Fé não tem nada de emoção, de sentimentos do coração. Fé tem a ver com obediência à palavra de Deus. Deus falou com Abraão e ele obedeceu. Por isso tornou-se o nosso pai na fé.
E se você quer ser a própria bênção ou o pai na fé de pessoas que você vai gerar, então você tem que fazer o que Abraão fez, obedecer a palavra de Deus. E outra coisa é interessante você observar que em toda a Bíblia fala de fé, sobretudo a fé de Abraão. Mas a fé de Abraão não era uma fé que somente estava posta nas conquistas. Não. A fé de Abraão enfrentou desafios, tribulações, dificuldades. Abraão foi um homem de fé porque mesmo nas tempestades, ele manteve a sua confiança em Deus. Ele manteve-se firme e inabalável, confiante e obediente à palavra de Deus. Assim foi Abraão. Ele enfrentou N problemas, dificuldades, desertos, mas ele manteve a sua fé como algo forte, palpável, de forma que Deus se agradou dele e o chamou e o elegeu como amigo de Deus. Então, minha amiga, veja só nesses textos sagrados que nós escolhemos hoje para vocês. Olha só, Jesus estava falando com os judeus, os religiosos, falando a respeito do reino de Deus. Mas os judeus achavam que porque eles eram descendentes físicos de Abraão, eles com muito orgulho disseram para Jesus: nosso pai é Abraão. Nosso pai era Abraão. Na carne realmente era, fisicamente era. Porém, Jesus lhes disse: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Quer dizer, Jesus estava colocando Abraão acima deles, muito acima deles, porque não bastava eles terem sido gerados fisicamente, biologicamente de Abraão. Para ser filho de Abraão, é necessário fazer o que Abraão fez, obedecer à voz de Deus. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 7, o apóstolo Paulo fala sobre isso, dirigido pelo Espírito Santo. Ele diz: sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Quer dizer, filhos de Abraão, aos olhos de Deus, não são aqueles que são gerados física e biologicamente de Abraão. Não. Filhos de Abraão são aqueles que são nascidos da fé, nascidos da obediência à palavra de Deus. Obediência que se mantém inalterada, mesmo diante das dificuldades, dos problemas, dos desertos, das tribulações. Então, essa é a fé que agrada a Deus. Você sabe que na época de Jesus, muitos eram curados, eram abençoados. Só que, a hora em que ele foi preso, todos aqueles fervorosos fugiram, abandonaram a fé. Então, essa não é a fé abraâmica. A fé abraâmica faz a gente enfrentar as dificuldades, os problemas, o dia a dia, problemas familiares, problemas sentimentais, problemas de saúde, problemas econômicos, qualquer tipo de problema. Mas a pessoa se mantém ali, firme na fé. Que não é o que é costume nos dias atuais. As pessoas, às vezes, enquanto estão recebendo bênçãos, pão e peixe, elas estão na fé. Mas quando deixam de receber as bênçãos, elas deixam a fé. Ora, isso é fé? Isso é fé abraâmica? Não. Isso é fé fajuta. Isso é uma fé enganadora.
Porque a fé abraâmica, a pessoa se mantém firme independentemente das circunstâncias, independentemente das dificuldades, independentemente dos açoites, das prisões, das perseguições, das calúnias, independentemente das difamações, independentemente das injustiças. Aliás, o próprio Senhor Jesus fala que quando nós somos perseguidos, difamados, caluniados, injustiçados, e etc., e etc., etc., ele diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, a gente, nesses 55 anos que eu venho seguindo e servindo ao meu Senhor Jesus, nós temos enfrentado muitas lutas, muitas dificuldades, muitas pessoas más, cruéis, muitas pessoas que quiseram a minha morte, que quiseram me matar, que quiseram isso, que quiseram aquilo. Mas eu vou ficar lamentando, eu vou ficar reclamando, eu vou ficar choramingando diante de Deus? Não, eu vou continuar vivendo essa fé. É porque, é como Paulo falou, que quer eu viva, quer eu morra, é para Jesus que eu vivo, é para Jesus que eu morro. Então, quando a gente está na fé, não interessa se somos abençoados ou não. Estamos na fé e vamos permanecer nela até o nosso encontro com o Senhor Jesus. Essa é a fé abraâmica. Então, minha amiga, meu amigo, você que está aí, que já foi abençoado um dia, alcançou grandes bênçãos, deu testemunho, mas hoje está na rua da amargura. Você está na rua da amargura porque você abandonou a fé, você abandonou o barco. Você abandonou o barco sem ter ouvido a voz de Jesus, como Pedro. Você abandonou o barco porque você não viu mais peixe no barco. Aí, é claro que você vem afundando, mas volte para o barco da fé, o barco dirigido pelo Espírito Santo, o barquinho que vai levá-lo pelo vento do Espírito Santo a tribulações, a dificuldades, mas você estando dentro do barco, você pode ter certeza que você vai ser salvo, porque dentro do barco está Jesus, talvez esteja dormindo ou não, mas ele está lá. Então, amiga e amigo, a fé não é só para conquistas pessoais, materiais. Sobretudo, a fé é para a conquista da vida eterna. Isso é que é valioso. Jesus disse, ele disse bem, com muita clareza, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quer dizer, uma pessoa deprimida, uma pessoa depressiva, ela pode ter o mundo a seus pés que ela quer se matar. Por quê? Porque é a alma dela que está desesperada, está sofrendo, está sentindo dores, está sentindo vazio. E por causa disso ela quer se matar, mesmo com o mundo aos seus pés. Ora, minha amiga, meu amigo, a fé que Deus nos tem dado, a fé abraâmica, faz-nos ficar satisfeitos na abundância ou na escassez, na riqueza ou na pobreza, em qualquer circunstância, qualquer dificuldade, qualquer problema, a pessoa mantém-se firme. Essa é a fé inteligente. A pessoa não abre mão daquela convicção de ter ouvido a voz de Deus, ela segue pelo deserto, como fez Abraão, até um dia chegar na Nova Canaã. Nós vamos assistir agora um belíssimo testemunho. É extremamente importante você ouvir como Deus age, e do jeito que Ele age, e da maneira como Ele quer agir, e não do nosso jeito. Vamos assisti-la. Meu nome é Sara Cipriani, eu tenho 25 anos, eu estudei Relações Internacionais. Mesmo minha família sendo da área da saúde, meu pai médico, dono de uma clínica com psiquiatras, psicólogos, e minha mãe enfermeira, eu sempre sofri de depressão.
Minha mãe sempre me disse que eu era uma criança atípica, que eu era mais quietinha, que eu não tinha tanta amizade na escola, mas eu fui perceber mesmo que eu era depressiva com 13, 14 anos, porque eu via os pacientes do meu pai com os mesmos sintomas que eu sendo tratados à base de remédio. Tanto que eu falei pra minha família, falei, não, eu quero remédio também. Eu passei com vários profissionais da clínica e eu via as outras pessoas tendo uma melhora do quadro e eu não, eu continuava triste, continuava infeliz. E com 14 anos eu comecei o tratamento para depressão. Então eu comecei com um remédio mais fraco, só para me dar um ânimo, para me dar uma vontade a mais de viver, tirar aquela tristeza que eu sentia. Só que com o tempo eu tive que aumentar a dose, aumentar mais, trocar de remédio, incluir outros. E com 21 anos eu descobri que eu desencadeei a fibromialgia por causa da depressão. Então, além de tomar remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para ter ânimo, ter força, porque eu ficava muito cansada, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu tive também que tomar remédio para dor da fibromialgia. Isso me prejudicou na faculdade, no colégio. Eu era muito orgulhosa. Eu não queria que ninguém soubesse do meu problema. Ninguém. Tanto que só meus pais sabiam e os médicos que eu passava. Só que a minha fuga era viajar. Não era um hobby, como qualquer outra pessoa normal. Não, eu viajava para fugir da minha realidade. As meninas da minha idade falavam, nossa, sua vida é perfeita, você tem tudo que você quer, sua família é bem estruturada. Eu fui para 43 países, achando que eu ia encontrar em algum lugar o que me faltava. Conhecia culturas diferentes, só que eu vivia numa prisão. A prisão estava dentro de mim. Não adiantava sair do meu país, achando que os problemas eram externos. O problema estava em mim. E eu sempre fui evangélica, eu nasci num lar cristão. Só que quando eu ia pedir conselhos na igreja, o que me diziam era, isso é um problema, é uma doença, é o mal do século, todo mundo tem, é normal, você vai ter que conviver com isso. E além de me frustrar, eu frustrava a minha família também, principalmente meu pai, porque eu cobrava muito dele. Eu falava assim, pai, você cura todo mundo, você pelo menos ameniza os sintomas de depressão dos seus pacientes e você não consegue resolver o meu problema. Porque chegou uma hora que ele falou assim, eu desisto, eu não tenho competência para cuidar de você. Nós temos uma clínica com vários profissionais, vai em quem você quiser. Eles vão resolver seu problema ou vão tentar resolver seu problema, eu não consigo. Eu não sabia de onde vinha a minha tristeza, eu só sabia que eu era muito triste, muito. Tanto que quando eu chegava em casa, eu tinha que me trancar no quarto. Porque era o único lugar que eu conseguia descarregar tudo aquilo. Ficar do jeito que eu realmente era. E então, o pensamento que vinha na minha cabeça sempre era de bater o carro. Porque eu morava num lugar onde eu tinha que pegar a estrada todos os dias. E eu tinha um carro que corria muito. Que, aliás, foi o meu sonho de consumo, que para ser feliz eu achava que eu precisava dele. E eu fui e meu pai, como me dava tudo que eu queria, me deu uma BMW. Eu queria muito aquele carro, achava que ia ser feliz com aquele carro e no fim não mudou nada. Pelo contrário, era o jeito que vinha na minha cabeça de me matar. Forjando o acidente, né, que era o que eu pensava. Eu vou bater o carro, vai ser um acidente, não vai acontecer nada. As dores foram piorando, os remédios não faziam mais efeito. Eu fui trocando de remédio e nenhum fazia efeito. Eu ia na dose máxima e não fazia efeito. E aí chegou um dia que eu acordei, foi o pior dia pra mim. Eu acordei e a única coisa que eu pensava era me matar, porque eu não estava aguentando de dor e de tristeza, era muito forte. Só que eu lembrei que minha mãe tinha me chamado para ir ao templo. E eu tinha muito preconceito, eu tinha falado que não. Só que naquele dia eu dei uma chance, eu falei, eu não tenho mais nada a perder, ou é isso ou eu me mato, então eu vou dar mais uma chance. Já tentei tudo. Foi assim que eu cheguei ao Templo de Salomão. Foi nesse dia. E mesmo irritada, contrariada, oraram por mim. Eu senti uma diferença. E a prova que lá era o lugar certo, que lá era o lugar que iria resolver o meu problema, foi que no dia que eu fui ao templo, eu consegui dormir. Dormi uma noite inteira, dormi bem, coisa que eu não fazia há muito tempo. Eu nem me lembrava de como era dormir uma noite inteira bem, descansar. Foi o único lugar que resolveu alguma coisa. Então eu vou continuar. Eu vou toda semana
depois de uns 4 meses frequentando, eu tive a certeza de que eu estava curada. Então eu não vi mais necessidade nenhuma de tomar aquele monte de remédio que eu tomava. E eu resolvi parar de tomar os remédios. E eu parei, sem medo algum, mesmo algumas pessoas duvidando, os médicos achando que é uma doença que não tem cura. Como assim vou parar de tomar remédio? Eu parei. Aquele preconceito que eu tinha da igreja acabou, porque foi lá que eu fui curada. Foi lá que eu vi realmente o poder de Deus na minha vida. E assumi a minha fé e eu comecei a frequentar as reuniões de quarta, de domingo. Então eu comecei a ouvir mais sobre o Espírito Santo. E no começo para mim foi muito confuso, porque como eu era de outra denominação, eu acreditava que era uma coisa completamente diferente. Para mim eu tinha o Espírito Santo. Só que ao mesmo tempo, como eu teria o Espírito Santo, como eu tinha Deus em mim, o Espírito de Deus em mim, se eu era depressiva e triste? Isso não fazia sentido. O que me fez ter certeza que eu não tinha o Espírito Santo na minha vida era porque um dos sinais que a pessoa tem o Espírito Santo, ela não tem medo do amanhã, ela se preocupa em ganhar almas, ela se preocupa com as outras pessoas. Então eu era muito egoísta, mesmo depois da minha cura, eu pensava assim, eu fui curada, cada um com seus problemas. Eu não tenho que... Eu não me preocupo com as outras pessoas. Se eu conseguir, as outras pessoas vão... Os outros vão conseguir também. Eu não vou ficar falando para todo mundo. E eu era insegura. Eu tinha medo. Eu não sabia o medo que eu tinha. E com isso eu reconheci que eu não tinha o Espírito Santo. Não tinha. Eu conhecia a palavra, eu conhecia a teoria, mas eu queria ele em mim. Então eu comecei a buscar. Eu comecei a ir mais, me aprofundar nas reuniões de busca do Espírito Santo. Então eu ia sempre, de quarta e domingo, eu não faltava. Eu comecei a pedir o Espírito Santo nas minhas orações. Eu comecei a jejuar. Eu tive que largar o meu orgulho. Eu era uma pessoa orgulhosa. Eu era uma pessoa muito vaidosa. A hipocrisia em que eu vivia, a religiosidade, tudo isso eu tive que pôr de lado para realmente colocar minha vida no altar e falar, Deus, eu sou assim, eu sou tudo isso, mas eu quero o Espírito Santo na minha vida. Eu pensei, antes de sair de casa, hoje eu não saio sem o batismo da reunião, eu não saio. Eu fui com a certeza de que eu seria batizada. E na hora do batismo, eu me lembro que logo em seguida veio uma paz, veio uma certeza, algo que me preencheu. E eu tive a certeza da realização, de que eu estava totalmente realizada, porque tudo que eu busquei a vida toda, eu encontrei. Tudo. O que eu não encontrei em médicos, em remédios, em viagens, em coisas, em pessoas, eu encontrei com o Espírito Santo. O que eu queria a partir daquele momento era contar para as pessoas, olhar para as pessoas como almas. O que eu tinha recebido naquele momento eu queria passar para todas as pessoas. E hoje eu sou uma pessoa feliz, uma pessoa completa, realizada, independente das situações. Hoje eu falo do que Deus fez na minha vida para as pessoas, eu não escondo mais, eu me importo com as pessoas. Eu vou para hospitais falar do que foi feito, da minha cura. E hoje eu percebo que eu realmente tenho relacionamento com Deus, que não é só na teoria. Que depois do batismo do Espírito Santo, eu tenho experiências com Ele. Ele faz parte da minha vida, faz parte das minhas escolhas. Eu consulto Ele antes de fazer tudo. Faz parte de tudo na minha vida. Eu não excluo de nenhuma situação. E hoje eu não preciso mais fingir uma pessoa que eu não sou. A máscara que eu usava antes, ela não existe mais. Hoje eu vejo que o Espírito Santo para mim é tudo. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Não posso aqui viver correndo atrás de coisas e em função de pessoas.
tudo é vaidade. A vida passa tão depressa. Sábio é quem crê e planta pra colher no chão da eternidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Por isso eu vou plantar sementes pra colher frutos na eternidade. Tudo é vaidade, não posso me prender a nada. Em breve eu vou partir pra morar com meu Jesus por toda a eternidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Por isso eu vou plantar sementes pra colher frutos na eternidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Por isso eu vou plantar sementes pra colher frutos na eternidade. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento. Você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Eu tinha muita insônia. Eu não dormia. Foi quando eu comecei a assistir os programas da igreja à noite. E o bispo entrava. É com você que o Espírito Santo está falando. Ele falou, você que está aí, que está pensando em se matar. Aí eu peguei, eu parei, eu falei, meu Deus, ele está falando comigo. Culminou que eu pisei no controle remoto da televisão e ligou a televisão logo no canal da Igreja Universal. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero.
Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Doe pelo Banco Bradesco, agência 3396, dígito 0, conta corrente 15250, dígito 1. Pelo Banco do Brasil, agência 1911, dígito 9, conta corrente 206577, dígito 0. Se preferir, doe através do site universal.org/doação, pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet, ou faça sua doação diretamente em uma Universal. Me chamo Ana Paula, tenho 32 anos e ainda muito nova começou o meu sofrimento. Vendo meus pais separados e minha mãe casou de novo. Via ela sofrer porque meu padrasto bebia muito, batia nela, gerou uma tristeza, né? Eu chorava sozinha, um vazio. E para preencher esse vazio, eu comecei a beber, ainda criança. E cheguei a até cair de bêbada. E eu continuei, né, para tentar preencher esse vazio. O vazio de não ter um pai presente, o vazio de não ter uma família feliz, né, ver a minha família cada vez se afundando no vício da bebida, a ponto de meu padrasto ser predeiro e catar lixo. Ele catava lixo para trazer o alimento para dentro de casa. Então a família inteira foi para um lixão, depender de catar lixo, de comer do lixo, sobreviver do lixo. A miséria era tão grande, a fome no lixão que eu estava, e eu cheguei a presenciar a família comendo um pedaço de carne e fez uma sopa, deu para as crianças todas, só que depois a gente descobriu que era carne de humano, contaminada, e todos morreram. A gente não sabia o que era comer um chocolate, a gente não sabia o que era montar uma mesa de café da manhã, de almoço, não tinha. Então era assim, um ovo para dividir para 6, 4 pessoas. A minha família servia os encostos. Então, quando eles largaram os encostos não largaram eles. Então, o que aconteceu? Ele levou a minha família tudo à destruição, a miséria, fracasso, fundo do poço. Então, isso que foi até assim que a gente foi chegar na igreja, né? A minha avó não sabia como fazer mais para agradar os encostos. A minha irmã mais velha, né, chegou até a igreja, eu vendo a felicidade dela, e ela me chamou. E eu fui com ela, mesmo contrariando, né? Que eu não queria. Chegar na igreja, eu entendi que o meu sofrimento todo era porque eu não tinha o Espírito Santo. Até que um dia veio o jejum de Daniel e eu vi a oportunidade de eu ter o Espírito Santo. Então eu me entreguei. E aí eu entendi que eu tinha que agradar a Deus. Eu tinha que agradar o Espírito Santo. Aí eu comecei a renunciar minhas vontades, jejuava todos os dias, oração todos os dias. E até o final do jejum, agradando o Espírito Santo. Eu não lembrava mais de problema, eu não lembrava mais de nada, porque eu falava assim, meu Deus, tudo que eu precisava era essa alegria. E eu queria falar daquela alegria que eu sentia para todo mundo. Queria sair abraçando as pessoas que eu conhecia ali à minha volta, porque foi muito maravilhoso, foi glorioso esse dia. Eu não tinha mais nervosismo, perdoei aquelas pessoas que me ofenderam. Então, assim, graças a Deus, quando eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou. Hoje eu tenho força, hoje eu, graças a Deus, casei, né? Tenho um esposo também que frequenta a igreja também. Então, hoje eu tenho o prazer de ir atrás das pessoas que estão sofrendo, né? E ajudar elas como alguém um dia me ajudou. O Espírito Santo é tudo. Quando eu estou diante de uma situação assim que eu vejo que vai desagradar a Deus, eu lembro dele.
O Espírito Santo me dá força. Eu falo, não, eu não posso fazer isso, que eu tenho que permanecer esse Espírito dentro de mim, por conta da minha salvação. Hoje eu priorizo a minha salvação. Eu busco agradar o Espírito Santo todos os dias. Pode vir a luta, pode vir a dificuldade, o Espírito Santo é o primeiro. Porque eu tenho uma paz que eu vou passar por aquilo, que aquilo vai superar, o Espírito Santo vai superar todas as minhas lutas, todos os meus problemas. Não ouvia nitidamente como eu ouvi na Igreja Universal falar do Espírito Santo. E eu entendi que não, que o Espírito Santo é os frutos. Você tem mansidão, você tem sabedoria, você tem entendimento, tem espírito de conselho, né? E o espírito de fortaleza. Na Igreja Universal não, eu entendi abertamente que o Espírito Santo, ele trazia paz, ele trazia alegria. Eu falei, meu Deus, eu quero esse Espírito. Eu quero ter esse Espírito Santo dentro de mim. O Espírito Santo, ele completou minha vida. Neste domingo, no encerramento do jejum de Daniel, a grande festa do Espírito Santo. O Senhor Jesus, no último dia, o grande dia da festa, pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha até mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem recebe o Espírito Santo tem dentro de si a própria fonte de alegria e paz que jorra permanentemente no seu interior. Você que tem sede em conhecê-lo, participe neste domingo da grande festa do Espírito Santo. Iremos participar do Cálice da Salvação. Às 7h, 9h30 e 18h, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal. Meu nome é Adriana Silva, tenho 39 anos, sou da sede Jardim Grimaldi. Eu era uma pessoa depressiva, angustiada, tinha muita mágoa, uma pessoa egoísta, sofria muito de depressão, síndrome do pânico, eu via vultos. Eu era uma pessoa problemática, ao ponto de tentar suicídio 2 vezes, porque eu já não aguentava mais minha vida. Eu achava que tentando suicídio era o ponto final das minhas dores, dos meus medos, de tudo aquilo que eu vivi, através do abuso que eu tive com 7 anos de idade, a mágoa que eu gerava dentro de mim pelo abuso. Eu não me aceitava como uma pessoa, eu tinha raiva de mim mesma, por eu estar sofrendo tudo aquilo. A vontade era não ter nem ter nascido. Várias vezes eu falava, chegar, para que eu nasci? Foi quando eu vi uma porta. E foi ali, eu andando, eu caminhando na rua, naquela avenida ali, foi aonde eu falei, não, eu vou ali, vai ser a última porta que eu vou bater. A Igreja Universal. Ali, eu caminhando, eu vi a placa da igreja. Próxima à minha casa, eu nunca tinha visto essa igreja. Quando eu entrei, eu coloquei o pé. Foi até numa terça-feira que o pastor estava pregando da cura, da cruz. Que o Senhor Jesus tinha levado nossas dores, enfermidade na cruz. Não tinha que a gente aceitar aquilo. E através da pregação, eu comecei a analisar. Falei, não, eu vi as pessoas ali dando testemunho, eu falei, porque pode acontecer comigo. Ali eu já vi uma chance. Aí eu fui nas terças, fui nas quartas, comecei todos os dias e cada dia eu fui me entregando, cada dia eu fui vendo algo diferente dentro de mim, algo que eu comecei a dormir. Então, aonde eu fui deixando de tomar meus medicamentos, remédio, eu já comecei a dormir, ter paz, eu fui me libertando da depressão, eu já não tinha mais aquela vontade de tirar a minha vida. E foi quando eu vi a proposta que chegou do jejum de Daniel. E foi aonde que ali eu falei assim, não. Se esse é o momento, eu vou me lançar. Eu vi que era uma oportunidade para mim o quê? Se lançar e entregar, porque era algo que faltava dentro de mim. Conhecer a Deus, o Deus que eu ouvia falar, mas eu não conhecia. Eu comecei a fazer o jejum de Daniel, aí eu desconectei do mundo, das redes sociais, televisões, de tudo aquilo que eu via que não era bom para mim. E comecei o quê? A leitura da Bíblia, orar mais, comecei a ir mais à igreja todos os dias.
E foi aonde que eu fui sacrificando. Eu acordando de madrugada que eu não acordava. Como assim, eu trabalhava em 2 empregos. Então ali, cansada, com sono, mas eu falei, não, eu quero algo a mais. Aquela sede no meu trabalho, o meu pensamento era conhecer a Deus. Sabe? Eu fui renunciando o meu eu, aquelas minhas vontades que vinha dentro de mim. Falei assim, não, não quero, eu quero agradar a Deus com a minha vida. E aí Jesus me pediu o quê? A mágoa que tinha dentro de mim. A mágoa que eu fui abusada. E foi aonde aquilo era algo a mais que eu precisava necessitar. E eu fiz. Eu perdoei para agradar a Deus. Eu perdoei aquele homem que me abusou. Foi algo ali que eu vi Deus trabalhando dentro de mim. E ali eu fui entregando a cada dia mais, na leitura. Eu fui jejuando. Eu fui sacrificando a cada dia. Na igreja eu ia mais cedo. Eu estava lá, eu ajudava, não que era necessário ajudar ali. Eu queria fazer algo a mais para Deus, em tudo, na casa dele. E buscando as pessoas, trazendo para a igreja. Trabalhando, limpando a igreja. Algo a mais. A minha vontade era estar ali. Tudo que era de Deus, que era bom, eu queria estar. Eu sempre estava ouvindo na rádio, o bispo entrava meio-dia e fazia oração do recebimento. E ali ele passava a palavra e ali eu ficava ouvindo, trabalhando, orando e buscando. E eu falei, não, hoje é o meu dia. Quando o bispo falar que descer o Espírito Santo vai ser o meu dia. E foi naquele momento ali, eu buscando, me entregando. Quando o bispo falou, levanta, estenda as suas mãos. Agora você vai receber o Espírito Santo. A partir daquele momento, foi o grande dia. Eu nunca senti uma paz, eu nunca me senti tão amada, uma alegria, que ali parecia que eu estava flutuando. Foi algo tão maravilhoso que eu nunca senti na minha vida todos os anos. Eu me senti tão amada por Deus, eu me senti um carinho que eu nunca senti pelos meus pais. A partir daquele momento eu comecei a evangelizar, a buscar almas para Deus, porque eu queria almas, porque há o desejo de buscar alma, de fazer aquela pessoa que está sofrendo conhecer o que a gente conheceu. Ele não só proporcionou a paz dentro de mim, a alegria, ele me ensinou a ser uma mãe que não era para minha filha. Ali eu aprendi a ser uma esposa, a ser uma mulher de Deus, a ser uma empreendedora. Os meus sonhos, meus objetivos eram crescer. E ali o Espírito Santo foi me proporcionando a cada dia algo, ideias na minha vida profissional, na minha família. Eu me tornei uma outra mulher, uma outra pessoa, sem complexo, sem medo, nada, mas aquela fé, aquela certeza, que mais diante que vinham as lutas, aquela certeza dentro de mim que eu vou conquistar, que eu vou conseguir, que eu vou passar. Fazem 9 anos que eu recebi o Espírito Santo. E a partir desse momento eu sou uma nova mulher. E vale a pena, sim, você participar do jejum de Daniel. Porque eu era um osso seco e hoje eu tenho vida. A minha vida foi transformada. Da mesma forma que a minha vida foi transformada, a sua pode ser. É impossível esquecer dos professores que, de alguma forma, marcaram nossas vidas. Não apenas pela personalidade e o jeito como eles ensinavam, mas o cuidado que tinham com todos os alunos, do valor que davam a cada um deles. Mas a maior reclamação de muitos professores é quanto à falta de respeito e a forma que são tratados. Professores que muitas vezes fazem o papel de pais, conselheiros, amigos e de grandes incentivadores. E é para eles que teremos a consagração e valorização dos professores e profissionais da educação. Domingo, 13 de outubro, às 9h30 da manhã, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal. Meu nome é Leide Daiane, tenho 36 anos. Ouvi falar muito mal da igreja, do Bispo Macedo, que dizia que a igreja era uma seita, que o Bispo Macedo era um charlatão, um bandido, um homem perigoso, que roubava as pessoas que não tinham muito estudo, que as pessoas iam lá, confiavam na boa fé dele e ele acabava enganando as pessoas, fingindo uma religião, uma fé que não existia. Para mim, eu enxergava ele como não só um ladrão, como um mercenário, pessoas assim
que não valia nada para mim era o Bispo Macedo, né? Não tinha diferença nenhuma de um bandido que eu ouvia falar na televisão para ele. E quando eu vi o Bispo Macedo, assim, algumas programação dele na televisão, eu sentia nojo, né, de ver uma pessoa falar, pregar a palavra de Deus e não viver aquilo, que eu achava que ele não vivia aquilo. Então, dentro de mim, eu tinha nojo, eu achava asqueroso. Quando ele começava a falar, eu queria mudar de canal, porque as palavras que ele falava entravam dentro de mim como um ódio. E aquilo me dava uma repúdia dentro de mim, que eu tinha vontade, assim, de desligar a televisão. E se eu visse ele pessoalmente, eu dizia, eu esculhambo esse homem, eu falo um monte para ele, né? E eu pensava que os fiéis da Igreja Universal eram as pessoas que não tinham estudo, ou que não tinha conhecimento, que não entendia, né, direito as coisas, e eu achava que ele aproveitava daquelas pessoas, eu achava que os testemunhos eram mentirosos, eu achava que ele jogava aqueles testemunhos na televisão para as pessoas ir lá. Eu estava em um casamento, né, destruído, onde eu apanhava agressões físicas, né, e morais, todos os dias praticamente, e mesmo assim eu não enxergava a igreja como uma saída, né. Veio tempos depois me separar, aquela pessoa querendo me matar por várias vezes, tive depressão, ficava com medo de tudo e de todos, né? Quando alguém se aproximava de mim, tinha medo, achava que ia me ferir. Depois disso, entrei no mundo das baladas, ia trabalhar, às vezes fui trabalhar até bêbada, porque eu achava que bebendo eu ia ser mais feliz, porque não tinha paz interior dentro de mim, eu não tinha felicidade. Aí à noite de novo, ia sair no mesmo dia, isso ia se repetindo por vários anos, né? Por vários tempos assim. Me sentia fracassada como mãe, sentia dó do meu filho ainda pequeno às vezes. Eu não tinha controle, eu batia no meu filho ao ponto de eu dizer para ele, quando ele tinha uns 3 anos, assim para 4, eu dizia para ele, Lisandro, quando eu bater em você, você grita pro vizinho socorro. Você pede para alguém socorro, porque a mamãe não tem domínio. Depois que eu me arrependia, né? Quando alguém falava de uma igreja, alguma coisa, eu sempre ia. Só não ia na Igreja Universal. Mas as outras denominações eu sempre ia procurar ajuda e não encontrava. Sempre ia em centro espírita, procurar ajuda, fazer consulta, fazer trabalho, para preencher aquele vazio dentro de mim. Eu não conhecia Deus, as pessoas não me apresentavam Deus, me apresentavam uma religião, apresentavam uma consulta, alguma coisa assim. Eu não conseguia ser feliz, quanto mais eu buscava, mas eu ficava vazia, ao ponto de eu me fechar, eu e meu filho sozinho em casa, e mais ninguém. Ao ponto de eu ficar assim, fechada, eu não queria trabalhar, eu não queria ver ninguém, só queria ficar com meu filho dentro de casa, sem ninguém. E não aguentando mais o sofrimento, né, eu resolvi tirar minha própria vida, né, onde eu tomei vários remédios, né, várias substâncias, para mim não ficar mais nesse mundo, porque eu não aguentava mais sofrer, né. Eu achava que ali era a única saída que eu tinha era morrer, né? Porque eu não via saída para mim, não tinha quem me ajudasse, não tinha um pai perto, não tinha uma mãe, não tem ninguém para me apoiar, só tinha eu e o meu filho. Então eu pensava assim, não, vou dar um basta, vou tirar a minha própria vida. E depois que eu tomei aqueles remédios tudo, o efeito começou dentro de mim. E o efeito era, meu corpo todo ficou vermelho, empolado, comecei a ficar roxa e sentia muita dor. Eu vi que a pior escolha que eu fiz foi a tentativa de suicídio. Para mim ali foi o fundo do poço, foi a minha pior escolha, porque ali eu estava perdendo todos os meus sonhos, estava perdendo de viver com o meu filho, com a minha família. Ali foi o fundo do poço para mim, que eu achei que não ia ter retorno. Naquele banheiro do hospital ali, eu pedia para Deus com muita fé me ajudar, porque eu tremia muito e já estava tipo vomitando sangue, né? Já estava passando muito mal. Então eu pedia para Deus ali uma oportunidade. Tive os procedimentos médicos, correu tudo bem, graças a Deus. Depois disso, né, vim para casa e recebi o convite de um amigo para ir no dia D. Faltavam uns 15 dias para esse evento do dia D. Aí eu não aceitei logo de cara, eu relutei e falei assim, na Igreja Universal. Mas como eu já estava infeliz, triste, eu não vi uma saída, né? Aí eu fui pro evento, né? E quando eu cheguei lá no evento, eu ficava sempre de olho aberto. Aí quando o bispo entrou, eu senti algo diferente. Naquele momento ali, que eu sentia nojo, raiva, ódio dentro de mim, foi tomado por um amor maior. Quando ele abriu a boca para falar de Jesus, diretamente lá de Israel, né, pelo telão, eu senti algo diferente dentro de mim. Pedi perdão a Deus por julgar o bispo, que eu não a conhecia. Naquele momento exato ali, eu creio que foi ali que eu tive meu encontro com Deus. E ele falou comigo, o Senhor Jesus me pediu para deixar as baladas, deixar as amizades erradas. Ali eu deixei o orgulho, né? Deixei os maus olhos, deixei o preconceito, né? Deixei as mágoas, deixei tudo ali no altar, né? Tudo que eu tinha dentro de mim, os maus pensamentos, a dúvida. Eu deixei não só as coisas que havia dentro de mim, como fora.
Aí começou uma batalha para mim receber o Espírito Santo. Aquela batalha foi grande, porque eu tinha que vencer cada dia mais a mim mesmo, as minhas lutas, as minhas vontades. E aí eu comecei a buscar durante o dia, as madrugadas, tudo que o pastor falava ali era novo para mim. E toda vez que ele dizia para mim, quando você vai receber o Espírito Santo, você vai ser uma nova mulher. Naquele dia 13 de junho, eu nunca esqueci aquele dia. Ficou gravado dentro da minha memória, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na igreja, falando com Deus, buscando o Espírito Santo. E quando o pastor, não era uma corrente de quarta-feira, nem de domingo. Era uma corrente de segunda-feira. Só que no final o pastor buscava o Espírito Santo. E quando ele estava buscando o Espírito Santo, eu estava com muita sede, falando com Deus, que eu queria Ele. E ali o Senhor Jesus, né, me presenteou com o Espírito Santo. Ali veio sobre mim uma alegria muito grande, veio dentro de mim desejos de ganhar almas, de cuidar de pessoas. Eu chorava sem parar, eu ria sem parar. Todos os segundos da minha vida ali, naqueles momentos que eu tive ali, parecia que era algo mágico, que só tinha dentro daquela igreja eu e Deus e mais ninguém. E ali, com o Espírito Santo dentro de mim, eu me tornei a imagem e semelhança do Senhor Jesus, né? Algo muito forte dentro de mim. Ali eu me tornei uma nova mulher, uma nova mãe, uma nova filha. Me tornei uma pessoa melhor, até mesmo para trabalhar, né? No dia a dia, que eu não tinha forças. Passei a ser uma mulher forte, guerreira, diferenciada dentro de mim mesmo e fora de mim mesmo, onde as outras pessoas mesmo falavam, você mudou, o que está acontecendo com você? E hoje eu vejo que através das fake news, eu ouvindo palavras de fake news, de outra imprensa, vendo essas coisas, né, eu vejo que eu fui prejudicada anos da minha vida, né? Era para isso ter acontecido, eu ainda na adolescência ter estado firme na presença do Senhor Jesus. E eu faço um convite para você também, que está sofrendo como eu, que às vezes está acreditando em fake news, está acreditando no que as pessoas falam. Antes de você acreditar, vem fazer, eu faço um convite especial para você, vem, assiste uma reunião, depois que você assistir uma reunião, você vai ver que não é nada daquilo que falaram para você e você vai seguir uma vida como eu sigo hoje ao Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel. Bendito, exaltado e magnificado seja o teu nome, Senhor Jesus Cristo. Porque por meio do teu nome, pela fé no teu nome, nas tuas palavras, no teu espírito, nós tornamo-nos merecedores diante de ti. É a fé que nos faz merecedores diante de ti. Eu sei que isso é fácil para mim e para outras tantas pessoas, mas nem sempre é compreensível para a maioria, que pensam que quando elas fazem coisas boas, caridades, quando elas não fazem mal a ninguém, elas pensam que conseguem te agradar e então serem dignas das tuas bênçãos. E não é assim. Não é assim. Porque é como a tua palavra ensina que sem fé é impossível agradar a ti. E fé é obediência à tua palavra, que depende de cada um. Se a pessoa tem fé e não obedece, não adianta nada. Ela tem que ter fé e obedecer aquilo que ela crê. Então eu peço que o Senhor abra os olhos espirituais dessas pessoas que nos assistem nesse momento, que caia a ficha, para que elas possam entender, compreender que a vida delas depende mais de si mesma do que de ti. Porque a tua palavra já foi divulgada, a tua palavra está sendo semeada.
Agora, somente a terra que recebe essa palavra é que pode multiplicá-la, frutificá-la. Então, que essa palavra, meu Pai, que esta oração venha ao encontro da necessidade dessa criatura, de forma que ela, quando beber dessa água, por um ato de fé, venha ser beneficiado com a cura, saúde física e espiritual. Ó meu Pai, ensina-nos a ensinar teu povo o caminho de Abraão, o caminho da fé, para que o teu povo, por si mesmo, pela fé, pela obediência à tua voz, venha conquistar e viver a partir de então na dependência dessa palavra. Eu te peço por todo o teu povo, por todas as pessoas que creem e por aquelas que talvez, por estarem tanto tempo desiludidas da vida, não tenham conseguido obedecer. Venha lhes dar a força, meu Pai, para que elas venham obedecer e tomar posse daquilo que o Senhor tem prometido. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e agradeço. E todos que creem digam amém e graças a Deus. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim. Amanhã estaremos de volta aqui neste horário, nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não temas. Não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas. Tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas dos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder. Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador,
Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus.